Graça e paz a todos. Aqui quem está falando com você é seu irmão em Cristo, seu amigo Pastor Sandro. Amém? Essa tarde abençoada eu gostaria de trazer à memória uma palavra da parte de Deus. Está aqui no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 35. A parte B, a parte final do versículo, ela diz assim: porém eu vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Essa passagem que está inserida num contexto onde Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, sozinho com aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher, por não conhecer Jesus, fez um dos diálogos mais poderosos da Bíblia, onde Jesus revela para ela que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. De uma forma singela, muito tranquila, Jesus oferece para ela água para ela beber e o dom de Deus. Jesus revela para ela o que estava acontecendo no passado e o presente dela, quando ele diz: disseste bem que este marido não é teu, porque já tiveste outros maridos e esse que está contigo não é teu também. Aquela mulher se admira e diz: tu és profeta. E ela fala sobre o poço, sobre o lugar onde eles estavam. E Jesus se declara ser o Cristo para ela. E a Bíblia vai dizer que ela sai correndo às pressas, entra na cidade dos samaritanos e fala com as pessoas de uma forma maravilhosa. Ela começa a declarar: gente, eu encontrei o Cristo. Ele me disse tudo a minha vida, ele me falou como estava a minha vida. E as pessoas se admiravam. E a Bíblia vai dizer que nesse inteirinho, ou seja, nessa questão de momento em que a mulher se ausentou de Jesus, os seus discípulos chegando. Quando os seus discípulos chegam, eles começam a falar: Jesus, come, mestre, come, porque eles foram pegar comida. Mas Jesus disse: olha, uma comida eu tenho que comer, e não é essa aqui que vocês estão trazendo. E eles perguntavam entre si: mas quem trouxe comida para ele comer? E ele diz: essa comida que eu tenho que comer é a obra do meu Pai, é a vontade do meu Pai. Eu quero comer, eu quero me alimentar da vontade do meu Pai. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa tarde é que muitas das pessoas que deixam de fazer a obra de Deus, deixam de fazer o seu ofício na presença de Deus, deixam de ministrar, deixam de pregar, deixam de orar. Aqueles que têm o ministério da oração, aqueles que têm o ministério do louvor, deixam de louvar. E isso traz um buraco, um vazio nas pessoas. O questionamento seu seria o seguinte: eu não posso estar na presença de Deus só porque eu tenho um trabalho para fazer. Eu não posso orar só porque eu tenho um ministério a fazer. Eu não posso jejuar só porque eu tenho que pregar. Talvez isso traz um sentido de honestidade, de sinceridade seu para com Deus. Só que tem um porém: Jesus disse que a obra de Deus também é comida. Ele disse que fazer a obra do Pai, talvez fazer aquilo que Deus te chamou, isto também vai te alimentar. Isso é uma dádiva de Deus. Isso é para poucos ser chamado, ser escolhido para um ministério. Por isso, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: volte a fazer o seu ministério. Volte a praticar aquilo que Deus te deu. Retorne para o seu ofício, porque isso é a comida que Deus te deu. Jesus não disse que isso era uma comida dos homens. Jesus não disse que isso, o ego dele se elevaria. Ele diz: não, essa é uma comida que eu quero e eu tenho que comer. E é a fazer a vontade do meu Pai e fazer a obra. Então são duas coisas distintas, porém têm o mesmo efeito. A primeira delas, fazer a vontade de Deus. Ser guiado por Deus é um alto processo de alimentação. Quando você começa a tornar uma pessoa guiada por Deus, você começa a ser alimentado por Deus. É por isso que o simbolismo da Bíblia mostra que quando Israel estava no deserto, ele era alimentado por Deus. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. Qual é o contrário disso? Quando nós deixamos a vontade de Deus, nós passamos a ter fome espiritual. Quando nós deixamos de fazer a obra de Deus, nós passamos a ser pessoas famintas espiritual. E isso pode ser um problema na nossa vida. Então, o primeiro recado que eu quero falar nesse vídeo curto aqui: faça a obra de Deus e você vai ver que você vai se fortalecer por isso. Porque isso é comida para o seu espírito. Amém? E continuando aqui o texto, quando Jesus fala isso, Jesus para tudo e diz: olhem, ergue os olhos e vede que os campos, dá uma olhada para os campos e veja que eles já estão preparados para a ceifa. E Jesus começa a trazer uma lembrança de um poema, talvez, de uma frase, e ele diz: olha, esse ditado é verdadeiro.
Esse ditado é verdadeiro. Jesus vai dizer assim para ele: olha, um é o semeador e o outro é o que ceifa. Amém? Então o que ele está dizendo? Algumas pessoas vão se alegrar porque elas plantaram, e outras pessoas vão se alegrar porque elas colheram. Ou seja, cada um tem uma função. Não é a função do seu próximo, não é a função de alguém que está nas redes sociais que vai te alimentar. Então o recado que eu quero dar para você é: não olhe para o que ceifa se você é o que planta, e não olhe para aquele que semeia se você é aquele que ceifa. O importante é que se você é o ceifador, colha os frutos. O importante é que se você é o que semeia, semeie o fruto, porque sem o semeador não tem quem ceifa. E não adianta eu semear se não vai ter aquele que colha. Então faça o seu trabalho. Se o seu trabalho aos teus olhos é pequeno, porém ele é poderoso para alguém que está lá atrás. Para aquele que ceifa, o poder do semeador é muito grande. Para aquele que semeia, o poder do ceifador é muito grande, porque um não vive sem o outro. O que é uma igreja se não é pessoas diferentes, distintas, que fazem trabalhos diferentes, mas com o mesmo objetivo? Então esse é o segundo recado que eu quero dar para você: faça o seu trabalho. E terminando aqui, continuando aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim, olha, depois que Jesus explica para os seus discípulos, os samaritanos aparecem, uma verdadeira multidão aparece agora. Os discípulos tinham acabado de ouvir Jesus falar: gente, está chegando a hora de semear, de colher, aliás, de ceifar, está pronto, está preparado. E eles não estavam entendendo o que está preparado, o que está pronto. Eles não conseguiam enxergar. Jesus diz: olha, levanta os teus olhos e vê. Essa palavra levanta os teus olhos e vê, talvez em outro vídeo eu converse com você sobre isso. É muito forte, é muito profético. Ele mexe com coisas que ligam a terra e céu. Então Jesus, de uma forma profética, diz: levanta os seus olhos e vê. Eu quero falar essa terceira coisa para você: veja aquilo que ainda não aconteceu. Veja com os olhos da fé. Se eles olhassem com os olhos da fé e entendessem o que Jesus estava dizendo, eles iam enxergar que estava na hora de pessoas se aproximarem e serem salvas. Talvez você não está enxergando o que está perto e o que está próximo de acontecer na sua vida. A Bíblia vai dizer que logo que Jesus falou essas palavras, uma multidão veio. Eles vieram por causa do testemunho da mulher. Eles vieram porque houve uma revelação de Jesus para aquela mulher. Jesus falou a vida dela, contou a vida dela para ela. Isso é uma isca. O poder de Deus não deve ser menosprezado, não deve ser desprezado nas igrejas, mas ele deve ser bem interpretado pelas igrejas. Não é só o poder de Deus que vai fazer a salvação da alma da pessoa, mas também o poder de Deus não pode ser menosprezado, porque através desse gatilho as multidões vieram e sentaram-se e ouviram Jesus falar. E quando Jesus começou a pregar-lhes a palavra, a Bíblia vai dizer que eles chegaram no final da tarde e dizem: mulher, já não cremos mais pelo que ele te revelou, mas nós cremos pela palavra que ele nos anunciou. Aleluia! Essa é a verdadeira salvação, esse é o verdadeiro avivamento que está chegando sobre a tua vida. Não é um avivamento das pessoas virem por causa de um trabalho pentecostal. Não é esse avivamento, mas é o avivamento gerado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Sandro.